Tudo bem? Opa, Mauro, tudo bem? Um grande abraço caloroso desde essa Porto Alegre fria, gelada, 5 graus aqui. Um abraço grande. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Miola, por falar, antes de falar dos milicos, vamos falar de Porto Alegre. A gente conversou no fim de semana, você ficou mais de 24 horas sem luz aí em Porto Alegre. O que aconteceu? Isso. Porque teve essa enchente, né? Ciclone, 5 pessoas mortas já, muitos desabrigados, mas 24 horas sem luz, Miola. O que aconteceu aí em Porto Alegre? Conta para nós, até porque vou falar com o Nelson Ubner mais tarde, que foi ministro das Minas e Energia. Acho que esse pode ser um bom tema com ele. Eu acho que é um tema necessário, né, Mauro? Essa precarização dos serviços públicos depois de um processo de privatização. Evidente, teve aqui um ciclone extrajudicial de gravidade relevante. Foram 11 pessoas que faleceram, morreram no estado. Foram 11? Eu tinha visto 5. Puxa vida. 11, muita gente ainda desalojada, né? Situação de ruas e rodovias interditadas por conta de queda de barreiras, e na cidade de Porto Alegre, queda de árvores, alagamentos na cidade, e essa situação, né, que é profundamente reveladora de um desamparo que vive a população, né, diante de processos privatizantes que vem acontecendo. A Companhia Estadual de Energia Elétrica, que ela foi privatizada aqui no estado pelo governador tucano Eduardo Leite, praticamente um regalo dado por um grupo privado, porque o governo Leite cobrou para a privatização dessa empresa apenas R$100 mil, o valor é esse, é o valor de um carro, R$100 mil, né? E desde o processo de privatização, né, essa empresa que já vinha sendo esquartejada, ela vem tendo enormes dificuldades de funcionamento e precarizando, né, enormemente o serviço. A rede existente, ela já é uma rede que está super problemática, ela é incapaz de atender as demandas e não há nenhuma expansão. Então, o resultado, evidente que há um ciclone, mas ele revela o absoluto despreparo, né, dessas empresas para fazer frente às situações, né, e, por outro lado, um desamparo da população. Por outro lado, a Prefeitura de Porto Alegre, que vem terceirizando, né, de maneira selvagem os serviços públicos, não tem reposição de funcionalismo, há uma precarização da empresa, sobretudo a de abastecimento d'água, não é o departamento que abastece a cidade, que já foi exemplar no mundo alguns anos atrás. Essa empresa vem sendo precarizada, e para teres uma ideia, nós tivemos mais de 80 comunidades da cidade de Porto Alegre, né, que ficaram desabastecidas de água, e situações de alagamento nas cidades porque faltou bombeamento, tanto de água quanto das adutoras. E faltou bombeamento porque, com a queda de luz, como não há investimento para geradores próprios, deixa a cidade. Então veja que é uma situação, e me espanta enormemente, Mauro, como há uma certa naturalização das pessoas entender essas intempéries como uma fatalidade. É evidente que elas decorrem e vão se tornar cada vez mais frequentes e intensas e graves diante da crise climática que nós vivemos. Agora, é evidente que elas produzem danos, mas também é evidente que o poder público, nesse estado que ele está, né, de diminuição da capacidade de prestação de serviços públicos, ele vai, né, se tornando absolutamente incapaz de enfrentar com agilidade, com rapidez e com proteção à população dessas situações, né, de crise climática, que vão ser cada vez mais fenômenos, vão ser cada vez mais frequentes diante do colapso, né, climático que o capitalismo está produzindo no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é uma ilha, né, fora do planeta. Então é isso, é um balanço muito ruim, mais de quase 500 mil domicílios, estabelecimentos sem luz durante 24 horas no estado. Isso é um prejuízo também generalizado dos setores de comércio, de serviços, né, além dos prejuízos, né, às residências das famílias. A Betânia Reis dizendo aqui, pura verdade, eu raramente ficava sem energia, agora qualquer chuva fico sem luz, um absurdo, imagino que ela esteja falando aí do Rio Grande do Sul. Vou conversar com o Miola, porque assim, toda essa discussão sobre privatização, todo a narrativa, o discurso, a retórica privatista, diz que privatiza que vai melhorar. E a verdade, e eles continuam com essa retórica mesmo com a constatação persistente de que privatiza e piora. Não teve um serviço, talvez com exceção da telefonia, mas é porque ali se tratava de um momento de mudança de paradigma, né, com a chegada tecnológico. Né, mudança de paradigma tecnológico, exceto a telefonia, o resto piorou demais, né? O resto, de fato, piorou demais.
E aí tem um aspecto dramático, vamos falar sobre isso com o Nelson Hubner, do ponto de vista propriamente das questões técnicas da energia, que é a questão política, né? Quem é que comprou a Companhia Estadual de Energia do Rio Grande do Sul? A CSN, da família Steinbrück, controlada pela família Steinbrück. Mas olha que dramático. O Benjamin Steinbrück era um dos homens brancos milionários que naquela terça-feira estava na casa do presidente do Senado para decidir a votação do arcabouço fiscal. Né? Então, essa classe dominante que abocanha a privatização e que depois vai lá sentar com a Haddad para resolver o futuro do orçamento do Brasil. É verdadeiramente dramático. A quem estamos entregues, né? A quem estamos entregues. São os capitais aterrissando, os capitais financeiros, as finanças aterrissando nas economias periféricas, né, e dominando, né, na forma de transferência de ativos financeiros para, né, ativos mobilizados, e vão explorando. Na Europa, Mauro, todos os processos de privatização da década de 90 e o início dos anos 2000, dos serviços públicos estão sendo revertidos por conta do fracasso da Receita. Não é aqui no Brasil que nós continuamos agora. O governador tem uma situação também aqui da Companhia de Abastecimento da Água do Estado do Rio Grande do Sul, né, que atende mais de quase a totalidade dos municípios, com alguma exceção de alguns municípios que têm companhias próprias, mas ele está privatizando num esquema ultra rumoroso e a preço de banana, a Companhia de Abastecimento da Água do Rio Grande do Sul. E o mundo inteiro revertendo, né, essas que foram medidas fracassadas, que deram errado, que trouxeram prejuízo às populações nacionais. Só para colocar aqui um debate que a gente estava tendo agora, Miola, mas vamos seguir em frente, eu quero falar de militares e de Lira, da deputadocracia, como você inaugurou, como você batizou. Márcio Cruzeiro diz, sobre a discussão que estávamos agora tendo sobre consciência. Consciência política é engajamento classista, ou seja, pobres e ricos em lados opostos. O problema é a ação dos aparelhos ideológicos que influenciam pobres a defender interesses dos seus antípodas, daqueles que se opõem a eles. Márcio, gente, a minha grande questão em relação a esse tema da consciência política é o meu receio de que nós, intelectuais de classe média, de esquerda, né, subestimamos o povo. Essa é uma questão. Né? Como se houvesse gente que tem consciência, quem? O Miola, eu, o Márcio Cruzeiro, e é uma multidão de milhões de pessoas inconscientes. No limite, essa argumentação de que falta consciência política às pessoas, ela é irmã daquele ditado, o brasileiro não sabe votar. E aí depois vem o próximo passo. Bom, se brasileiro não tem consciência política, se não sabe votar, então vamos cuidar de resolver o poder por outras vias que não pelo processo eleitoral. Então, é claro que os aparelhos ideológicos é todo um processo de construção. Agora, eu acho que a gente precisa ir devagar com a dor. Lula ganhou uma, Lula ganhou duas, Dilma ganhou 3, Dilma ganhou 4, Lula ganhou 5. 5. O povo brasileiro deu poder para o PT 5 vezes na história do Brasil desde o início do século. Não tem consciência política? Eu acho que a gente precisa ser cuidadoso com essas afirmações que a gente faz, que me parecem, às vezes, com um viés profundamente elitista. Não sei qual é a sua opinião, Viola. Sem desconsiderar essa questão dos aparelhos ideológicos, da luta de classe e da luta no interior da sociedade. E a gratidão, ela é finita também, né, Mauro? Então, existem circunstâncias que levam, né, os eleitores a migrar de um lado para outro. Agora nós temos, na verdade, eu acho que esse é um pano de fundo geral, na minha percepção, né, que é uma hegemonia neoliberal, né, que mescla um conjunto de aspectos, se funde com essas estratégias da teologia da prosperidade, tem processos muito profundos de capturas ideológicas, né, que são justificadoras, né, desse modo de vida ultra-individualista, né, competitivo, né, e precarizado de inserção das pessoas no mundo, na sociedade, no mundo do trabalho. E eu acho que esta é uma derrota, né, ideológica, digamos assim, de longo prazo do progressismo e de uma ideia libertária e humanista do mundo, né, por conta da força
né, da imposição dos valores e dos ideais neoliberais, são bombardeados, né, diuturnamente, sobretudo a partir dos grandes meios de comunicação, que são instrumentos difusores disso, né, e que geram, né, esta situação em que as minorias, as maiorias sociais que são minorizadas politicamente, né, que são subalternizadas pelo capitalismo, né, acabam, em certo sentido, em determinadas situações, não conseguindo identificar, né, dentro de um varejo das opções políticas, dos sistemas políticos, né, aquelas opções que mais correspondem à sua realidade de classe, não é, como classe trabalhadora, etc. Então, eu acho que é um processo muito paciencioso, né? Não tem linearidade nisso, né? E a própria capacidade que os governos têm de se afirmar e fazer realizações, eles também determinam, né, a capacidade de manter cativa, né, esses eleitorados, né, apoiando. Como tu disseste, durante as últimas 7 eleições, com exceção da eleição de 18, que foi roubada, né, naquele contexto de proibição da candidatura do Lula, mas o Partido dos Trabalhadores ganhou 6 eleições, 5 eleições das últimas 6. Né? Se isso diz alguma coisa, não é? É um dado da realidade muito relevante, não é? E que a gente tem que levar em conta. Não houve uma obstrução natural e de uma derrota, né, autoimposta pelos governos petistas nesse último período. Houve, na situação, uma fratura da sociedade brasileira, dos seus fundamentos jurídicos, para retirar o PT. Nós estamos falando aqui de uma derrota forçada, né? Não houve uma derrota política. Se Lula tivesse concorrido em 2018, muito provavelmente ele ia ganhar a eleição. Então, das últimas 7, ele ganhou 7. Aliás, ele foi preso porque eles tinham a consciência absoluta que o Lula ganharia a eleição, não tinha para ninguém. Aliás, só não ganhou a eleição com o Haddad, porque o Lula, mesmo na condição que estava, ele conseguiu transferir seu ativo eleitoral para o Haddad, né, naquelas condições, só não ganhou porque houve uma ordem unida contra o PT, né, e a favor do Bolsonaro. É o ódio antipetista manifestado naquela eleição, né, que prende o presidente. Como o presidente estava preso, ele lança o Haddad quase, né, vence a eleição. Então, é uma eleição roubada, não é um processo fraudado, mas o importante é, nesses últimos 6 episódios eleitorais, desde o início, né, do século XXI até hoje, o PT ganhou 5, né, eleições, e só não ganhou uma que foi roubada. Essa nós estamos comentando. Miola, vamos falar então dos milicos, vamos falar dos militares e do golpe de Estado, né? À medida que vão saindo as revelações dos celulares, né, vai ficando, me parece, posso ter uma avaliação equivocada, Miola, mas vai ficando patente o envolvimento não apenas de um gato pingado ou outro, mas uma parte da cúpula militar nas articulações para um golpe que evitasse que trouxesse Bolsonaro de volta ao poder, como uma implantação, evidentemente, de uma ditadura. Achei muito curioso que quem aparece nessas conversas são aqueles militares que têm controle efetivo da tropa, que são os coronéis, né? Basicamente, a gente tinha ali uma coisa meio turca, né? Né, para quem lembra a história da Turquia, a gente podia ter um cenário de república dos coronéis, né? Isso, Mauro, assim, não é ser engenheiro de obra pronta, ou fazer profecia do passado, mas a rigor, para mim, nós que temos com muita intimidade e intensidade ao longo desses últimos anos tratado dessa problemática, eu acho que, na verdade, foi contigo que nós começamos este diálogo, né, exatamente sobre a questão militar, mais do que simplesmente, né, a interferência dos militares na política. Então, assim, desde esse ponto de vista, que é um ponto de partida, não chega a se surpreender que essas revelações elas apareçam agora e elas são confirmadoras daquilo que já sabíamos. Não é? Verdade, registro. Se há 2 anos você vem escrevendo, já que a palavra casta está entrando cada vez mais no nosso vocabulário, sobre essa casta militar que é profundamente golpista, né? Essencialmente, estruturalmente golpista. Há 2 anos, pelo menos, você tem escrito sobre isso. Né? Isso, nós começamos lá, eu acho que até antes disso, Mauro, né? Lembro de muitos diálogos contigo a respeito, né? Que nós estamos falando aqui de uma geração, que é uma geração de um oficialato conspirador, que é vinculado ao porão da ditadura, né, e que tem aquele ethos, né, do pior tipo, né, de uma força armada que entende que cabe a si, e não ao poder civil, dar conta dos destinos do país. Então, são esses os personagens, porque isso também recoloca,
na minha visão, uma outra verdade, que é o papel, né, que teve o Bolsonaro e o papel que tiveram, né, os militares, as cúpulas, que eu chamo as cúpulas partidarizadas das Forças Armadas nesse processo. Então é importante isso, porque não foi o Bolsonaro que trouxe os militares para o centro da luta política brasileira. Foram os militares que aproveitaram uma circunstância de turbulência, de instabilidade e de mudança, né, das condições políticas do país a partir de 2013 em diante, onde eles já estavam presentes, né, na forma que eles atuam de produção de guerras psicológicas, guerras híbridas e todos os processos de distração da sociedade. E dali para diante foi uma evolução. Em 2014, o Bolsonaro é lançado no pátio da AMAN, quando era o comandante daquela unidade, o atual comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás Paiva. E depois vem a articulação dos generais conspiradores, Sérgio Tigóin e general Vilas Boas, com o Temer e Camarilha para endossar o golpe da presidente Dilma, pois eles entram no governo do Michel Temer, colonizam o aparelho de Estado brasileiro a partir do Gabinete da Segurança Institucional, que foi recriado na primeira medida provisória do período do usurpador Temer em maio de 2016, e dali para diante vem o Twitter, então, do general Vilas Boas, quando o chefe de gabinete do general Vilas Boas é o atual comandante do Exército. Depois a campanha do Bolsonaro feita dentro dos quartéis, encampada pela família militar, que se alguém tem dúvida do que é a família militar, basta ver o diálogo entre a Gabriela Cid e a Tiziana Vilas Boas, a filha do Vilas Boas, com a esposa do coronel, do tenente-coronel Mauro Cid, para saber o que é a família militar. Esta campanha gera, então, o Bolsonaro. E o Bolsonaro, portanto, ele é uma peça de uma engrenagem maior deles, na minha visão. E a responsabilidade do que está acontecendo hoje, Mauro, ela é exatamente, tem uma responsabilidade que não chega a ser subsidiária do Bolsonaro, porque ele foi um ator central disso, ele desempenhou, seja como bufão, seja como um grande operador político, ele desempenhou este papel, ele encabeçou, ele liderou, ele presidiu nominalmente o governo fascista militar, mas tem uma responsabilidade que são dos comandos das Forças Armadas, e particularmente do alto comando do Exército Brasileiro, né, e dos seus comandantes. Então eu acho que nós estamos chegando numa situação que é uma situação de revelação incontornável de uma realidade. Não há mais como se recusar a hipótese de que as altas cúpulas das Forças Armadas, que são partidarizadas, são conspirativas, atuaram, né, permanentemente para gerar esta situação e preparavam condições. Nós podemos até discutir depois o que deu errado no plano deles, mas eles prepararam as condições e aspiravam, né, dar um golpe de Estado e, mais uma vez, fraturar com uma suavidade possível, né, a nossa democracia para evitar a posse do presidente Lula. Então, eu acho, Mauro, que agora nós estamos numa situação que é a resposta a isto. E, desse ponto de vista, eu te confesso que me preocupa enormemente esse descompasso entre a constatação de uma realidade extremamente grave de implicação das cúpulas das Forças Armadas com a conspiração no nosso país e a falta de medidas que correspondam a um real encontro de contas. É um problema institucional grave, ele atinge o conjunto de uma institucionalidade, atinge aqueles que têm o monopólio do emprego da força pelo Estado, né, e que representam uma ameaça permanente nas formas ou diretas ou veladas, né, que eles exercem da tutela do poder político e da nossa democracia. Veja que até agora, Mauro, curiosa, o Exército Brasileiro lançou uma nota onde ele fala que os assuntos têm que ser tratados na esfera judicial e que estão sendo adotadas medidas administrativas. Não conheço uma medida administrativa adotada em relação a todos esses militares que foram flagrados antes do 8 de janeiro, durante os acampamentos na frente dos quartéis do Exército, e sobretudo no quartel-general em Brasília, foram flagrados atuando diretamente, de modo ilegal, e depois aqueles que participaram em 8 de janeiro. Não há apuração. Nós estamos numa situação que esses personagens deveriam ter sido expulsos do Exército Brasileiro, presos pelo próprio Exército e também julgados, né, pelo ordenamento civil nacional. Este, para mim, é um déficit que nós temos, é um déficit que não é um déficit somente de justiça, é um déficit também democrático importante, que poderá nos cobrar um preço muito caro
né, ali adiante, se não for, este assunto não for tratado, né, com a forma que tem que ser tratado, de uma apuração rigorosa, responsabilização e uma limpeza das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro. Essa é uma geração perdida. Eu acho que nós estamos diante de uma situação que ela é bastante preocupante se não for feito nada, porque ele passa a ser, não é, uma referência autorizativa para que eles continuem agindo. Viola, eu acho que é isso. O Exército Brasileiro é essencialmente, estruturalmente golpista, precisaria mudar, virar do avesso o Exército para que ele deixasse de ser. E o que é mais dramático, né? A gente vê o governo Lula. O ministro da Defesa é um ministro da Defesa, o Múcio, que é o porta-voz do Exército dentro do governo Lula, quando deveria ser o contrário. Mas o que a gente vê é uma força militar essencialmente golpista, que tem uma inteligência de mando. Olha que interessante isso aqui, Miola. Nós temos, então, dois sujeitos que ocuparam um papel central nessa articulação golpista. O general Gustavo Dutra, que era o comandante militar do Palácio, do Planalto. Lembram dele, né? Lembram dele? Foi depois da CPI. Ele é da região do Planalto, não só do Palácio, viu? Da região do comandante Planalto militar brasileiro. Exatamente. Né? Ele saiu do governo, né? Ele foi flagrado, ele foi preso, ele foi expulso do Exército, ele foi suspenso. Não, ele hoje está no Estado-Maior do Exército e é responsável pelas relações internacionais das forças do Exército Brasileiro. Acaba de assinar uma série de acordos com o Exército dos Estados Unidos. Esse que está ali ao lado, batendo continência, não é para ele, não. Na verdade, nessa foto, ele estava batendo continência para o candidato a vice de Bolsonaro, o general... Braga Neto. O Braga Neto. Nessa cena aí, eu tirei o Braga Neto e deixei. Este é o coronel Jean Lawande Júnior, que foi flagrado, né, nessa troca de tweets, pedindo explicitamente o golpe de Estado. Ele estava designado, estava embarcando para Washington para ser o adido militar. Ou ele era o adjunto do adido militar, não, o adido militar é o general, o adjunto do adido militar em Washington. Só não foi para lá por conta do escândalo. Mas ele foi só afastado. Ele vai, o comandante do Exército, porque viu também o clima com o Lula, falou: bom, ele não vai mais, ele fica aqui para responder às ações todas que vierem. Agora, Miola, me chama muito a atenção. É evidente que no governo Biden isso aqui não prospera, pelo menos por enquanto. Mas olha que interessante, vamos imaginar que o Trump ganha a eleição. Aí você tem um general cuidando dos acordos internacionais com o governo dos Estados Unidos. O governo Trump, evidentemente, é um governo que incentivaria o golpe de Estado no Brasil. E aí você tem um coronel lá em Washington como adjunto, como adido militar adjunto. Ou seja, o Exército já estava de novo montando o esquema para golpe militar com o apoio dos Estados Unidos, contando com a virada lá, né? Mauro, eu acho que o emprego do verbo aqui por ti não é que é o passado, o pretérito perfeito. Ele está empregando, ele continua fazendo uma diplomacia própria, ele continua a definir. Esses dias mesmo foi noticiado, né, um mal-estar dentro do governo entre Itamaraty, o Ministério da Defesa e o Exército, que envolvia também queixas junto ao Palácio do Planalto, sobre essa autonomia exercida indevidamente pelo Exército Brasileiro, com a devida anuência do ministro José Múcio Monteiro, no que concerne a relações internacionais. Então, eles continuam fazendo. E este é um problema grave que nós estamos aqui comentando e reclamando, não é? Que esta autonomia concedida aos militares por meio do ministro da Defesa, que ele é essa correia de transmissão dos interesses dos militares e não a representação civil perante as Forças Armadas. Então tem uma situação que é uma idiosincrasia muito perigosa, né? E segundo lugar, que esses personagens, né, como falei antes, eles ao invés de serem objeto, né, de processos administrativos dentro do Exército Brasileiro ou das outras forças, se fosse o caso, como é o caso de um sargento da Marinha, né, que ficava estimulando o assassinato do presidente Lula no acampamento, um assessor do Augusto Heleno, que atuava dentro do acampamento do QG que fazia isso, e assim da Aeronáutica, que também tinha, mas então deveria haver apuração dentro, mas não há apuração. Não só não há apuração
em relação a esses personagens, que convenhamos, Mauro, são servidores públicos e que afrontaram inteiramente o que dispõe a norma específica deles como servidores públicos. Esses caras, eles deveriam estar já expulsos do Exército depois de um devido processo administrativo instalado, deveriam ter cassado as suas aposentadorias e pensões, né, e deveriam estar presos, porque cometeram crimes que são bem tipificados. Bom, mas ao invés disso, eles ganham essas promoções. Então, o general Dutra, que foi aquele que impediu que a polícia militar adentrasse na instalação do quartel-general para prender, na noite de 8 de janeiro, prender os integrantes da família militar, e suspeita-se que a dona Cida Vilas Boas estava lá presente no dia 8 de janeiro no acampamento, e eu, a essas alturas, vendo o diálogo entre a Gabriela Cid e a Tiziana Vilas Boas, eu suspeito que essas duas figuras também estavam lá dentro do acampamento incensando, né, e estimulando, né, a violência, né, dos barderneiros, vândalos e terroristas. Então esse cara, ele essa não é uma só... característica, me parece, da ação militar, né? Essa que está aí é a filha do general Vilas Boas. Ela e a mãe, como o general Vilas Boas tem condições de saúde extremamente precárias, atuavam como porta-vozes dele. Porta-vozes. Da mesma maneira, a mulher do Mauro Cid atua como porta-voz. Parece uma característica militar, né? As mulheres operam como porta-vozes públicas daquilo que seus maridos não podem falar, é isso? Exatamente. Tu recordas no comício do Rio de Janeiro, o comício pré... A manifestação da família contra o Goulart, o Jango, que ali a família militar estava representando, já que os militares da ativa não participavam. E essa é uma forma de participar, é uma atuação, esse conceito de família militar, que é um conceito de uma sociabilidade, digamos, restrita que eles mantêm e que abrange outras forças também policiais e militares dessas estruturas militares e policiais brasileiras, eles compõem esse que é o conceito da família militar. Mas, Mauro, eu só finalizo retomando que ao invés de haver uma punição e apuração dessas responsabilidades, esses personagens que fazem parte de um empreendimento comum e, portanto, eles foram executores de uma decisão tomada no alto comando, eles não são punidos. Então, o general Dutra, ele ganhou esse cargo na 5ª subchefia do Estado-Maior para ter relações internacionais. O comandante da guarda, do batalhão da guarda presidencial, o coronel Fernandes Horas, ele foi designado para exercer um cargo, sabe aonde? Na Espanha, vinculado ao diálogo com as forças da OTAN. Né? E da mesma forma o Mauro Cid, que já tinha inquéritos instaurados, já tinha processos de investigações em curso, ele foi designado para nada mais nada menos do que o 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia, que é o coração de uma tropa, não é? A Força Especial, aquele faca na caveira, ele ia ser o primeiro baque, né? Isso, o primeiro baque, que foi a causa da demissão do general Arruda, o general Júlio Arruda. Só foi demitido do comando do Exército Brasileiro pelo presidente Lula, né, depois de sido convidado pelo Múcio Monteiro, porque ele se recusou a cancelar a designação do Cid para lá. Mas o Cid foi por um outro lugar. Ele não foi processado, não foi incluído em nenhum processo administrativo. Ele foi para o COTER, que é o Comando das Operações Terrestres, que também tem uma função muito relevante, e ele no dia 9, entre 9 e 14 de abril passado, Mauro, eu apurei isto, né, ele fez, já, portanto, no governo Lula, e já algumas semanas antes de ser preso, ele participou como instrutor de um encontro que teve, o 3º encontro que teve entre o Exército Brasileiro com o Exército dos Estados Unidos, e ele foi designado para atuar lá como instrutor, né, naquele evento. Então, abril, então, até agora, estourar o escândalo, nossa senhora. Não, mas ele já estava implicado no tema das joias,
né, do Bolsonaro, já estava implicado nos saques de cartões, do cartão corporativo para pagar despesas da primeira miliciana Michele Bolsonaro, já tinham revelações suficientes para botar esse personagem no gancho. Se fosse uma empresa, esse personagem já estava demitido da empresa. Se fosse uma repartição pública séria, né, onde não há padrinhamento, onde não há conluio, onde não há um entendimento corporativo entre si, esse personagem já estaria com processo administrativo e talvez já estivesse até mesmo demitido. Mas não. Mas no Exército Brasileiro, ele é albergado, ele recebe, ele é promovido, ele é transferido, ele recebe funções administrativas, ele pode não receber, né, comando de tropa, mas ele é designado para exercer funções administrativas que não são irrelevantes. São funções administrativas relevantes que eles possam... Missões oficiais do Exército, ele estava cumprindo até abril, quando já estava... Agora, né, Miola? Agora, depois de tudo, está se falando aí que o Exército pode expulsá-lo, que isso, que aquilo, mas aí também... Né? Aí também... Né? É impressionante, realmente é impressionante. Desmoralizante. Chegar a este ponto para constatar isso agora... Só agora, cara pálida. Pois só agora se deram conta. A resiliência dessa vertente reacionária e golpista no Exército. E o que me parece, para encerrar, Miola, é que o governo Lula reluta, na verdade, mais do que reluta, né, recusa-se a enfrentar essa situação confrontando essa vertente golpista, né? O governo Lula parece que tem uma estratégia que, quando estoura um problema maior, faz uma mexida aqui, lá, mas sempre uma mexida assim, esse coronel Lawande. Não, a única punição que ele teve é que ele não vai mais para Washington, né? O Mauro Cid, a punição que ele teve é que ele não vai assumir o primeiro BAC, ele vai para uma função administrativa, né? Conversamos aqui semana passada com o Antônio Martins sobre a questão da casta política, né? É um país que se move por castas, né? Então, da mesma maneira como o juiz pode cometer todo tipo de crime nesse país, que o máximo que acontece para ele é ser aposentado ganhando salários, com os militares é a mesma coisa, né? Pode cometer todo tipo de crime, a única coisa é que sai do comando da tropa e vai para uma função administrativa e a estrutura se mantém, né? E o governo Lula não enfrenta essa questão, né? Não. Veja aquele militar, o major, que o Bolsonaro chamava de seu segundo irmão, sei que tu está apurado aqui no horário, que ele foi expulso do Exército, mas a senhora dele ficou recebendo como viúva uma pensão de 18 mil reais. Mas, Mauro, eu acho, assim, muito resumidamente, tá? Eu acho, né, que estão acontecendo processos no nosso país. Nós estamos, na verdade, tomando conhecimento mais abrangente sobre realidades muito complexas. Uma, por um lado, que foi o maior escândalo de corrupção judicial da história, e talvez da história contemporânea no mundo, que foi o tema da Lava Jato, e nós estamos aqui desvendando essa que foi uma monstruosa maquinação golpista engendrada a partir dos comandos das Forças Armadas brasileiras, né, que requereriam esses dois processos, né, uma comissão da verdade, não é uma dedicação, e aqui não é só o Poder Executivo, tá, Mauro? Eu acho que o Poder Executivo pode muito, mas não pode tudo. Mas é uma ação que mereceria, não é, uma dedicação do conjunto da sociedade brasileira, das suas organizações, etc., mas também das suas instituições, para que seja feita um grande encontro de contas. Não é possível, não é, que da Lava Jato não surja, desse escândalo Lava Jato não surja nada no lugar, não tenha um grande processo, né, de justiça de transição. E também não é aceitável e não é possível que agora, diante dessa situação dos militares, não seja feito algo no mesmo sentido. Então, para mim, é uma missão que é da sociedade, é do Poder Executivo, é do Poder Legislativo e é também do Poder Judiciário. A questão é, estamos em tempos que permitem fazer isso? Eu acho que, lamentavelmente, nós não estamos. Então, isso exigiria, de parte do governo, de seus partidos, ações, né, mais combativas em relação a isto, né, para que esses processos eles não sejam acomodados. Porque também as castas subsistem porque há um verdadeiro pacto de conciliação por cima, né, da sobrevivência dessas castas em detrimento dos interesses gerais do povo brasileiro. Grande. Miola, talvez o mais acurado jornalista
no acompanhamento e na avaliação e na análise da questão militar brasileira. Obrigado, Miola. Segunda que vem estamos juntos de novo. Abração. Estamos juntos. Um grande abraço, boa semanada para nós e boa entrevista agora do Lula. Bom podcast do Lula. Vamos embora. Um abraço. É isso aí.